Ora, vamos a isto. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Este mês cumpra os seus objetivos. Oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Título deste episódio: Projetos Pessoais de Futuro, parte 1. Alemães querem mandar-se pelo ar. Tens projetos para o futuro? O homem que mordeu o cão. É sempre aquela Não pergunta há- final de qualquer entrevista, Sim, não é? pá, não há Então, e uma projetos entrevista. para o futuro? Pá, toda a gente faz esta pergunta, é verdade. É verdade. Bom, dois irmãos alemães tinham um sonho. Desculpa, pessoal. Pensaste que era uma data? Muito cedo ainda. É sim. Muito cedo ainda. E eu tenho esta imagem algo dura e séria do povo alemão. Dura, tesum, como dizia a Wanda. Mas o sonho destes dois irmãos prova que há uma certa loucura por aquelas bandas. Estes dois rapazes, os irmãos Johannes e Daniel Schreiber, os Schreibers, Ali de onde é que eles são? da linda velha. Mas claramente não são vacinados. Tinham que ser vacinados contra as raivas. Foi retorcida, mas teve a sua graça. Às vezes as retorcidas são as melhores. Sim, sim. Estou com vontade de dizer arrebentar a bolha, começa do início. Mas não, É isso, Sim, continua. sim, não podemos fazer erase. Era rewind. Os irmãos Johannes e. Que é isto? Não é teu? Não, sim, agora é mesmo. Começa de novo, por favor. Bom, os irmãos Johannes e Daniel Schreiber Sim. andaram a angariar fundos. E eu sei o que é Fundo isto. angariando. Consigo. Sim, exato. Consigo relacionar-me com esta parte da história porque ando nisso para conseguir fazer um filme. Mas o sonho angariador de fundos dos irmãos Schreiber era algo completamente diferente. E o que é certo é que rapidamente conseguiram reunir o dinheiro para o projeto. Que sonho era o deles? Construir uma catapulta gigante. Mas para quê? Ouviram bem? Uma catapulta. Não interessa, é Mas construir uma para quê? catapulta, Para quê? tudo isso. Para quê? É só a ideia maravilhosa. Capaz de atirar pessoas pelo ar. Maravilhoso. E eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar, e isso resulta? A dúvida é legítima, porque penso que a última e agora que penso nisso, a única vez que todos vimos uma catapulta destas funcionar foi, sabem onde? Nos desenhos animados do Coyote e do Bip Bip. E nos desenhos animados do Coyote não funcionava. Porque ele basicamente, não sei se vocês se lembram disto, para mim é das minhas cenas preferidas de sempre destes desenhos animados. É uma sequência de coisas com catapultas. Tudo corre mal. Mas há uma sequência particularmente seca e curta com a catapulta em que ele está sentado lá em cima, corta o elástico que está a segurar a catapulta e basicamente aquilo descreve meio círculo e vai para o chão diretamente. Pam! E ele fica fechado dentro da concha da catapulta. Portanto, não funcionava. Nos desenhos animados do Coyote não funcionava. Ora, estes rapazes devem com certeza ter estudado os preciosos ensinamentos do Coyote, porque depois de terem angariado o dinheiro que precisavam, e o dinheiro de que precisavam foi cerca de 800 euros, eu confesso que achava que uma catapulta capaz de disparar seres humanos era coisa para ser mais cara. Era não é? mais caro, sim. Depois de terem angariado, assim, fico com vontade que façamos uma vaquinha. Não. E se montássemos uma no terraço? Não? Está bem. Quem é que punhamos lá? Quem é Eles que punhamos lá? construíram. Oh, bem, eu arranjar. Enfim. Eles construíram uma catapulta impressionante então com essa quantia e agora perceberam, experimentando eles próprios, que a catapulta é capaz de disparar seres humanos a uma altura de 5 metros e a uma distância de 10. Experimentando eles 10 próprios. experimentaram eles próprios contra um rio, na direção de um rio. Sou contra um rio. A grande questão que eu coloco é: para quê? Para quê? Eu estou a pensar para onde é que eu gostaria de ser disparado a uma altura de 5 metros e uma distância de 10 e ainda não cheguei a nenhuma conclusão satisfatória. A única conclusão a que cheguei resume-se em 2 palavras: deve aleijar. Quem no seu perfeito juízo catapulta o seu corpo desprotegido de 5 metros pelo ar e 10 em distância? Dizem eles que isto é ótimo em piscinas. Pá, se uma pessoa falha a piscina. Exato, isso o pior só- é falhar a piscina. Isso Basta que só metade do corpo acerte na piscina. Já é uma dor. Isto é capaz de ser a ideia mais estúpida de sempre, bem como o gasto mais ridículo de 800 euros da história da humanidade. Ainda por cima, eles não construíram isto para. Eles agora podiam andar a tentar vender a catapulta, a tentar fazer algum dinheiro com isto. Não, eles simplesmente criam uma catapulta para os lançar a eles e aos amigos pelo ar. Só isto. Eu adorava vê-los a fazer o jogo de tentar entrar em janelas abertas em casas. Adorava. Eu acho que a única maneira de justificar a construção disto é se eles abrirem um canal de YouTube com demonstrações desta coisa. No entanto, procurem na net, há fotografias deles a experimentarem esta extraordinária catapulta humana. Bom, eu gostava de vos dizer que estou a ser perseguido por uma ronca. Estava eu O que é uma ronca? dos faróis. Tu fazes muito bem de ronca. Pá, espera aí.
estás a ser perseguido por uma coisa dessas? Peraí. Eu, assim que acordei, fui orgulhar-me no Facebook de ter acordado Vai lá agora. Sim. Ai, maravilhoso. Nuno Marco está a fazer isto com um balde de estucomate na cabeça. Felizmente sem tinta. Incrível. Mas eu fui para. Logo assim que acordei, fui para o Facebook orgulhar-me de ter acordado suavemente ao som do diálogo entre um navio e uma ronca de nevoeiro. E quando chego aqui à Sampaio Pina, constato que o estupor da ronca também se ouve aqui. Não era preciso ter Eu comprado acho os que tens uma binóculos. ronca dentro de ti. Senti-me menos especial. Não, há mais pessoas a dizer eu acordei com a ronca, também acordei com a Se ronca. calhar eu tu acordei fazes com a ronca. aquilo que os gatos fazem. Aquele ron. Acho que sou eu, não. É isso. Não. Muita gente ouviu. Geek como sou de embarcações e faróis. Mal acordei, fui de imediato buscar os meus binóculos novos. Pá, o pretexto que o homem arranja só para ir buscar os binóculos. O que não adiantou nada, porque se estava a acontecer um diálogo entre um navio e uma ronca era porque não se via um boi. E eu pude confirmar isso com os binóculos. Seja como for, nunca vi tão bem o nada. Aqueles binóculos são fora de série. Ainda não percebi foi de que farol é que parte o som. No meu Facebook há quem diga que vem de Caxias, do farol da Giribita. Sim. Eu adoro Azevedo da Marginal. É um farol que já foi alvo do Zaba. É uma música do Zaba. Assim, maravilhoso. Acho que alguém devia escrever uma canção. Vasco, acho que alguém devia escrever uma canção sobre o farol da Giribita, adaptando o ABBA. Bom, mas se alguém sabe de que farol é que isto parte, que o diga, porque eu não consigo viver nesta dúvida atroz. Eu estou completamente geek de faróis e barcos. Estes diálogos entre navio e farol têm uma qualidade meio mística. A sério, acordar com isto é assim uma coisa meio. É estranho, é assim meio fantasmagórico, sim. Mas na verdade, se estes sons fossem traduzidos para a linguagem humana, seriam diálogos sem qualquer interesse. Vou dizer-vos como é que seria. Basicamente é isto assim. Não vejo nada. É por aqui. Continuo sem ver um boi. Estou a dizer que é por aqui. Não vale a pena, não vejo nada. Agora é com por o aqui, balde. porra. É basicamente isto que acontece. É apenas um diálogo parvo Entre pessoas que alguém que não vê falam nada. Entre alguém que não vê nada e alguém que tenta orientar. É por aqui. Não vejo nada. Estou a dizer que é por aqui. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place. Este mês cumpra os seus objetivos. A oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Por que é que não confias em mim? É para porque não vejo nada. Vou dizer por aqui. Isso é viciante. Uma conversa muito profunda. Porque tem problemas de confiança. Tens de largar isso. Já tentei. Mas Conheço um terapeuta muito bom. E agora as notícias. Título deste episódio: então isto faz 20 anos, porra! Muitos parabéns, Marco. Obrigado. Eu tinha aqui de facto notícias novas e bastante emblemáticas do que é o espírito desta rubrica. Mas por outro lado, o João Trindade, que é um ouvinte nosso da velha guarda, enviou pedaços de edições do Homem que Mordeu o Cão. Não são exatamente do arranque, são para aí de 2002 ou uma coisa assim. Mas 2002 foi há muito tempo, de facto. E acho que pode ser interessante ouvirmos isto, apesar de isto estava gravado numa cassete gastinha. A cassete está gastinha. Mas eu acho que talvez consigamos captar algum do ambiente daquela altura e também a voz fresca de Nuno Marco e Pedro Ribeiro. Consideras isso? Eu ainda não ouvi isto. De 0 a 10, quanto é que isto vai ser embaraçoso? Mas sabes que é embaraçoso. Muito, mas para mim qualquer coisa que tenha acontecido ontem é embaraçosa. Não é preciso ser tão distante. Mas Estão mais bonitos agora. Eu vi um vídeo anteontem e não gostei da parte dos óculos. Ganhámos charme. Sim, estão muito bem agora. Com confiança, vamos em frente. E portanto isto é um exemplo de uma história. Isto foi numa fase em que estava a Maria de Vasconcelos connosco. Vamos ouvir o primeiro som, só para ver o que é que acontece. Vamos ouvir o primeiro som, só para ver. Isto é impossível localizar no tempo, mas basta ouvir para dos anos 2000, princípio dos anos 2000, sim. Sim. Vai há 1000 anos. Uma mulher norueguesa ficou em estado de choque quando, sentada que estava na Era gravado no armazém. de banho, foi surpreendida a certa altura quando
a cabecita de um rato surgiu de semblante curioso entre as suas pernas. Deixa-me perguntar, de onde é que saiu o rato? De dentro da pia. Da pia. Acreditamos que a senhora estava grávida de um rato. Não sei, tudo é possível, mas... Isso espero que não tenha nenhuma associação de ideias com esgoto. Que raio de one night stand é que a senhora poderia ter tido para de repente ter um rato? Como é que isto durou 20 anos? Isto é doentio. Era muito lento, não era? Era. Não, mas acima de tudo, a nossa mente é extraordinariamente doentia. Se analisarmos o que nós dissemos nesta edição, um rato saiu dentro de uma sanita quando a senhora estava lá sentada e tu perguntaste de onde é que o rato tinha saído. E depois sugeriu-se que a senhora pudesse ter dado à luz aquele rato. E depois eu perguntei que raio do one night stand é que deu origem. E eu penso, meu Deus, mas que mentes, o que é isto? O que é isto? Se isto é assim, deixa-me. Quero já o segundo. Ora, o segundo é, na realidade, uma das primeiras histórias que foram enviadas para o Homem que Mordeu o Cão, passadas em Portugal com uma pessoa conhecida da pessoa que enviou, que neste caso foi o João Trindade, a quem eu agradeço estes sons. Isto é a mítica história de Zé Bomba. Lembras-te? Ei, não posso crer. Eu essa lembro-me. Incrível. Vamos ouvir. Zé Bomba. Foi enviada pelo nosso ouvinte Bomb Jack. Diz ele, a história que vou contar é verídica, daí o meu anonimato, espero que compreendam. Não, já passou o anonimato, é o João Trindade. Decidiu certo dia ir à pesca. Mas não é ele. Não é ele. Não é ele. Ele faz questão de dizer que não é ele. Pois. E como não tinha chumbo para colocar na linha, decidiu procurar lá por casa. Procurou, até que encontrou aquilo que parecia ser uma velha granada. Imaginem, cheia de chumbo para fazer chumbadas. O nosso timing era lamentável. Eu nem sabia que era preciso chumbo para pescar. Pensava que bastava uma minhoca. Não, mas como é que aquilo fica lá em baixo? Claro. Eu sou estúpido. A minhoca é uma coisa que boia, não é? Eu sou estúpido de uma maneira quase cavalar. Bom, Há coisas que não mudam. ora bem, Morta e tudo. esta figura, de facto, o que é que ele fez? Ele pensou, eu tenho que derreter toda esta quantidade de chumbo. Então, colocou a granada a derreter dentro de uma panela ao fogão. No fogão, ao lume. É verdade. E deixou aquilo numa espécie de banho-maria. A marinar. E saiu à procura de disco no quintal. Quando, de repente... Enorme estradalhaço. Éramos tão adultos. Pelo rebentamento da granada que, afinal, não estava desativada. Escusado de ser dizer que a cozinha ficou parcialmente destruída. E agora, e diz o nosso ouvinte Bomb Jack, pièce de resistência. Imaginem a cara da mãe do rapaz quando chegou a casa e deparou com aquele cenário de destruição e lhe perguntou o que é que se tinha passado. E o pobre rapaz respondeu, e reparem bem nesta resposta, foi o leite, derramou-se. Epá, Excelente. Considero excelente. que clássico. O João Trindade reapareceu passados todos estes anos e vai estar hoje a assistir ao espetáculo. O João Trindade era uma das pessoas muito ativas no fórum do primeiro site da Rádio Comercial. Pois era, o primeiro site da Comercial tinha um fórum. Exatamente. Ideia que em boa hora abandonámos. Não, mas porque se tornou ingovernável, não é? Porque realmente, assim que começou a haver fóruns, foi o momento em que as pessoas começaram a perceber: espera aí, afinal a humanidade é super ruim. Porque as pessoas descobriram um fórum, lá está, para se insultarem umas às outras. Havia também uma coisa que era o Clube Yahoo do Homem que Mordeu o Cão. O Clube Yahoo. O Yahoo tinha clubes temáticos. Sim. E era lá que se reuniam muitos dos fãs da rubrica e do programa da manhã na altura, que se chamava Programa da Manhã da Rádio Comercial. Chamava-se Programa da Manhã, tinha esse nome original. Sim, e portanto foi um prazer para mim voltar a ouvir isto e a história do Zé Bomba. Gostaria de terminar esta edição do Homem que Mordeu o Cão com uma história que representa, é uma história nova, mas representa a mística desta rubrica. Então, o protagonista é um senhor chamado Silvio Saba, é italiano, e Silvio acaba de bater um recorde. Aliás, ele bateu o seu próprio recorde, e este é dos melhores recordes de sempre. É o recorde de maior número de peças de roupa interior vestidas em 30 segundos. É das melhores celebrações que eu podia desejar dos 20 anos do Homem que Mordeu o Cão. Isto é o Homem que Mordeu o Cão do seu esplendor. E aconselho-vos a procurarem Silvio Saba, com 2 Bs, para Tu não poderem ver. mereces tanto. A técnica dele é assombrosa.
E isto requer agilidade física, não é de qualquer maneira. Basicamente o que ele faz é, ele segura as cuecas e salta no ar lá para dentro delas. Não pode. É incrível, meu incrível. Deus. A agilidade que ele tem em enfiar as duas pernas em simultâneo nos buracos das cuecas é qualquer coisa de mágico. E a velocidade com que ele o faz permite que ele tenha conseguido vestir em 30 segundos 13 cuecas. Um espanto. O meu dia ficou melhor depois de ver este extraordinário feito da espécie humana. E o Guinness oficializou já este recorde. Vai ficar melhor ainda agora, vira-se para trás, por favor. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino cão. Quem já quer saber aquelas coisas outra vez? Ei, vai lá! Essas são das que voltam a acender, não? Não voltam a acender. Olha, qual é o recheio deste bolo? É o teu favorito. Espera aí, eu acho que tem morango ali dentro. Eu estou a ver uma coisinha vermelha a despontar ali de dentro. Ó Marco, eu estou a ver esse bolo a cair. Isso Epá, vai isso- já daqui para fora. Alerta de comida no estúdio, alerta de comida no Isso estúdio. vai já Muito ali para a obrigado, gente. muito obrigado. Que bolo tão bonito. Logo à noite no Coliseu. O espetáculo começa? 9h30, 9h30. Sim, e aquilo está bastante cheio de gente. Não, não está ninguém lá agora. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Eu hoje estou muito satisfeito com este título, porque eu acho que é dos mais épicos e dramáticos de sempre que esta rubrica já teve. Go. Título deste episódio: Bodas de sangue, coração partido no oceano. Bravo. Previamente, em O Homem que Mordeu o Cão. Vocês lembram-se do nosso ouvinte que acabou na cama com a sogra, completamente sem querer? Para quem não ouviu na altura, Tu já contaste muitas histórias que envolvem isso, pá. Portanto, tens que dar mais contexto. A última foi com o sogro. É exato. Na sexta-feira. mas para quem não ouviu na altura, basicamente era um ouvinte que era jovem, estava a passar a noite na casa da namorada, que agora é a mulher dele. Os pais dela tinham imposto limites, cada um deles tinha de dormir no seu quarto. Limite esse que ele quebrava porque à meia da noite ia aninhar-se na cama com a namorada. Já me lembro. Pronto, mas houve uma noite em que a namorada precisou de ir à casa de banho, ele ficou sozinho na cama, virado para a parede. Nisto entra alguém na cama que ele achava que era a namorada, afinal era a mãe dela. Eu lembro de ter achado muito Não estranho é? porque é que a mãe dela quis aninhar com a filha. Desde que ela era pequenina, que a mãe tinha o hábito de, à meia da noite, ir dormir com a filha. E para tornar tudo mais dramático, ele estava nu. Ele estava nu na cama. Não por razões marotas, mas porque, diz ele, estava calor. Tá E então, bem, tá, calma. Ele apercebeu-se que a sogra estava na cama e encostou-se toda à parede em pânico, mas a dada altura a senhora acordou e a única coisa que ele conseguiu dizer, deitado ao lado dela e olhos nos olhos, foi boa noite. Isto foi o que aconteceu. Esta história está agora a fazer 1 ano que foi contada neste estaminé. Como o tempo passa, macacos me mordam. E eis que regressa este nosso ouvinte, que no Reddit do Homem que Mordeu o Cão tem o nome No Recognition 1898. Epá, malta, mudem os nomes aleatórios que o Reddit vos dá para coisas mais normais. Sobre esse episódio, diz ele, acrescento apenas que no Natal passado da minha sogra recebi um lindo mata-moscas cor-de-rosa em forma de ursinho. Se foi uma mensagem por ter divulgado esse episódio numa rádio nacional, talvez, só sei que me farto de matar moscas agora. É útil, é útil. Diz ele que, depois de contar este episódio da vida dele na rádio, vários elementos da família andam a espicaçá-lo para ele contar um outro acontecimento que ficou afamado naquele agregado familiar. Ele finalmente decidiu partilhar isso connosco e eu adorei esta história. Isto é... Pá, é um épico. Esta história, diz ele, passou-se em 2004, quando o meu pai decidiu reparar no dia do casamento da minha irmã um cabo solto que não incomodava ninguém a não ser ele mesmo. Isto é uma boa primeira frase. Não diz muito, mas diz o suficiente. Quando em dia de casamento alguém decide proceder a reparações elétricas, epá, é promissor. Enquanto me vestia, diz o nosso ouvinte, vi o meu pai a carregar o nosso velho escadote. Isto também é bom. Recordo que é dia de casamento, estão todos a vestir-se e a preparar-se para a festa, mas o patriarca da família está com um escadote e vai reparar um cabo. Foi isso que ele esclareceu junto do filho. O nosso ouvinte. Conta ele. Perguntei ao meu pai o que é que ele estava a fazer, ao que ele respondeu-me que ia finalmente colar o cabo de antena que estava deslocado e a bloquear a porta da casa de banho. Epá, mas logo nesse dia. Fica feio, disse-me ele, decidido. Compreensivelmente, estava nervoso, queria a casa impecável para receber os convidados. Pronto, tinha a ver com receber as pessoas lá em Sim, casa. dá para perceber, Ok. Mas é incrível que tenham esperado até ao dia do casamento. O cabo devia estar a soltar há imenso tempo. Pedi ao meu pai que me deixasse colar o cabo, diz o nosso ouvinte. O meu pai estava demasiado pesado para um escadote deteriorado e ferrugento. Ele recusou-se. Aliamos teimosia, idade e fanfarronice e temos uma inquebrável determinação em demonstrar que só ele é que sabe. Os outros que se encostem e aprendam. Eu, contrariado, aqui esqueci
e fui-me vestir. Posso ter um aplauso para o uso do nem sempre usado, mas bem-vindo verbo aqui Ser. Bolas. Que é quando está frio, o que é que a pessoa faz? Aqui. Ao mesmo tempo, diz o nosso ouvinte, a minha mãe estava com a minha irmã, a noiva, na cabeleireira a prepararem-se para o casamento, mas foi a aparentemente inócua missão de colar um cabo de volta ao sítio que revelou ser um desastre inesquecível que marcou para sempre este dia, tornando o casamento estupendamente memorável. Este ouvinte sabe fazer a coisa, não é? Teasers a meio da história. Este também é o Dan Brown da vida familiar. Consegui pelo menos vestir as calças, diz ele. Ouvi então um estrondo enorme, seguido de gemidos de dor. Ai, pá, corri, tentei abrir a porta, mas estava bloqueada pelo escadote. Gritei, empurrei a porta até que finalmente cedeu. Deparei-me com uma poça enorme de sangue no chão e por cima dela estava o meu pai, de pé, à frente do espelho, a tentar endireitar o nariz, que estava visivelmente partido. Ai, que dor. Em choque, dei-lhe uma toalha para ele comprimir o nariz e liguei imediatamente à minha mãe. Pá, que desgraça, que erro, para que o cabo? Mas isto é só o começo, O pior, no entanto, diz o nosso ouvinte, começou a desvendar-se aos poucos, ainda durante o telefonema. O meu pai começou a comportar-se de forma estranha. Ora, a fazer alongamentos. Alongamentos? Ora, a fazer alongamentos, queixando-se que tinha que perder peso. Ora, a dizer-me que o cão tinha de ser passeado. Apesar de termos levado à rua momentos antes. Deambulou pela casa com a toalha no nariz e parou de repente na sala. E perguntou-me admirado: que bolos são estes? O quê? Estranhei, mas Bateu respondi: com a cabeça. são para o casamento. Quem? A resposta. O filho respondeu que são para o casamento. A resposta fez-me estremecer, diz ele, e apercebi-me de que algo grave estava a acontecer com o meu pai. Porque ele diz: o casamento é hoje. Pá, que loucura, que loucura. Coitado. Diz ele: foi aqui que comecei a entrar em pânico. Meu pai sentava-se, levantava-se, irrequieto e desorientado, ora decidido, ora confuso, espalhando sangue por todo lado, porque se esquecia de pressionar o nariz. Um cenário de terror. Eu, meio vestido, perseguia-o com uma esfregona ensanguentada, tentava convencê-lo a ficar quieto e respondia da forma mais calma que me era possível às perguntas repetitivas que ele me ia atirando. Mas quanto mais estranhas e repetitivas eram as perguntas, maior era o meu pânico. A campainha soou, descemos o elevador, do outro lado da estrada a minha mãe esperava dentro do carro, com metade do cabelo feito. Os dois arrancaram para o hospital, que ficava felizmente a menos de 5 minutos de carro. A minha irmã chegou pouco depois, conduzida pela cabeleireira, também de cabelo meio feito. Uma coisa é certa, entre mãe e filha tinham todo um cabelo feito. Cada uma tinha uma metade. Peço desculpa, vou retomar. Decidiram trazer a noiva para casa e terminar o cabelo, unhas e afins. Em casa, lembro-me de ver a cabeleireira consolar a minha irmã, abanando-lhe o rosto com uma revista, a fazer de leque e pedindo-lhe que não chorasse para não ficar borrada. Nisto, eu limpava o chão, num ataque de pânico atrás do outro. As incertezas eram muitas. Qual seria o estado em que meu pai ficaria depois daquilo? Ficaria mentalmente são? Quanto tempo no hospital? E a minha irmã? E o casamento? Este desastre não impediu, felizmente, o casamento e brindou de momentos tão memoráveis quanto bizarros. Lá está ele a fazer teaser outra vez. Surpreendentemente, diz ele, a cerimónia atrasou apenas cerca de 2 horas. O noivo e a respectiva família foram avisados do motivo do atraso. O meu pai regressou do hospital com 2 tampões que conferiam o dobro do tamanho ao nariz, que já estava no sítio, mas visivelmente deformado, 2 costelas fraturadas, drogado com analgésicos, e a minha mãe seguia atrás dele, orientando-o. Não era claro se o empurrava com irritação ou se o guiava com pressa. Talvez os dois. Eu adoro as descrições que este ouvinte faz, é ótimo. São maravilhosas. A pancada desorientou o meu pai, mas uma ressonância despistou qualquer dano que levantasse preocupação imediata. O senhor teve amnésia temporária. Isto é incrível. No dia do casamento da filha. A minha frase favorita até o momento é sem dúvida: que bolos são estes? Continuando a narrativa do nosso ouvinte, ele diz: o médico aconselhara o meu pai a ficar em repouso absoluto. Conselho esse prontamente ignorado pelos meus pais, que seguiram para a missão de casar a filha. Em casa, as atenções desviavam-se para o rosto desfigurado do meu pai, pondo a noiva em segundo plano. A minha mãe retocava a maquilhagem dela, da minha irmã e do meu pai, que estava cheio de base para disfarçar os olhos negros e o nariz inchado. É para que eu disse. No caminho para a cerimónia, os medicamentos estavam agora no auge do seu efeito. O meu pai sentia-se melhor, atrevia-se a fazer piadas com o sucedido, quase todas imediatamente interrompidas pela minha mãe, que estava nesta fase mais irritada do que preocupada. Devia estar a cuspir fogo. O meu pai tentava compor-se ao espelho do carro. Tinha os olhos negros da pancada, os óculos de sol disfarçavam, mas o nariz estava demasiado inchado para passar despercebido. Pai, eu adoro a descrição que se segue do momento em que o pai, neste lindo estado, levou a filha até ao altar. Desculpa. Faltava isso. Espera aí. Faltava isso. Pois há esse ritual, exato. Decidido e de lenço a cobrir o nariz, o meu pai cumpriu o seu papel. As costelas fraturadas obrigavam a uma postura hirta, quase militar, o que acabou por tornar a caminhada mais solene do que necessário. Imaginem.
Era mais a noiva a levar o pai, diz ele. Eu estou a chorar já. Uma das convidadas do nosso ouvinte, que não sabia do que se passava, disse em tom carinhoso: olha o pai a chorar. Ao que meu pai respondeu, rindo-se e apontando o lenço ensanguentado: não, é sangue. A minha mãe quase saiu disparada para o pontapear. Epá, não batam mais neste homem. Seguiu-se uma paragem em meio dos degraus, porque a liga da minha irmã escorregou-lhe perna abaixo. Parecia que estava possuída este casamento. Ela olhou em volta, pontapeou para o meio dos convidados. Ouviam-se gargalhadas, umas confusas, outras genuinamente entretidas com tudo o que se estava a passar. O noivo aguardava estoicamente pela sua futura mulher. Imaginei que ele estivesse a pensar qualquer coisa como: mas onde raio é que eu me vim meter? Ainda hoje, diz ele, ainda hoje lhe reconheço esta expressão ocasionalmente quando a família se reúne. Agora, o epílogo que se impunha, diz o nosso ouvinte: hoje o meu pai diz não se lembrar mais do que uns 10% do casamento. E sempre que contamos a história, a mãe não quer falar ele sobre julga isso. que estamos a exagerar, mas garanto eu e a minha irmã que reviu este texto que não há exagero. Foi até difícil cobrir todos os pormenores e descrever tudo o que sentimos neste dia. Houve, para além da incredulidade, desespero, euforia, uma preocupação pesada de não sabermos como ficaria o meu pai, a minha mãe e a noiva no meio disto tudo. Ficámos todos traumatizados, disso não temos dúvidas, mas sempre que revisitamos o casamento da minha irmã, as gargalhadas inundam a sala de boa disposição. E talvez tenha sido o esforço que o meu pai fez para estar presente, apesar de estar de nariz desfigurado e costelas fraturadas, amnésico e entupido de morfina, e pelo meio com uns copos com os irmãos, que tranquilizou a minha irmã e que suplantou a revolta de quase lhe ter dado cabo do dia mais importante da sua vida. Epá, eu acho que este senhor é incrível. Epá, a própria reparação do cabo foi em prol do casamento. Mas diz da uma filha. coisa: o filho da mãe do cabo ainda hoje lá está. Ainda hoje lá está. Olha, vou terminar com uma história que vem da América. É mais curta esta, mas é maravilhosa. Começa de forma razoavelmente romântica. Um casal no seu barquinho. Ela deixou este desabafo no lendário grupo de Reddit AMA, Am I the Asshole, aquele fórum onde pessoas se questionam se numa discussão são elas ou outra pessoa à besta. O meu marido e eu estávamos no nosso barco juntos. Isto tanto podem ser pessoas finas como uns plintras, dependendo de que barco estamos a falar, não é? A notícia não diz se é um iate ou um bote. Estávamos a relaxar, diz ela, a conversar, a ter uma manhã agradável. De repente, diz ela, o meu marido fica muito sério e diz-me: querida, peço imensa desculpa, mas tenho que dizer uma coisa. Eu peço-te que me perdoes, mas tive um caso com outra mulher. Pam! Fiquei cega pela fúria e magoada. E não sou uma pessoa de confrontos, diz ela. Por isso, ato contínuo, tudo o que fiz foi levantar-me, tirar todos os meus anéis dos dedos e atirá-los ao mar. Nem sei bem porque o fiz. Sei que foi a primeira coisa que me ocorreu fazer. Diz ela, o meu marido ficou boquiaberto e começa a gritos comigo. Era uma brincadeira, era uma partida. Eu não estava a falar a sério. Fico também boquiaberta. Às tantas, estávamos os dois a chamar-nos idiota um ao outro. Chorei muito ao perceber-me que tinha atirado os meus anéis maravilhosos, sentimentais e caros ao oceano. Ela acrescenta aqui um detalhe. Ela diz que desde sempre que o marido acha que é comediante. Ela diz que ele passa tempo a pregar partidas aos amigos e à família, que diz muita parvoíce, mas que era a primeira vez que ele fazia uma partida com base na relação deles. Então, desde este acontecimento, eles passam a vida a discutir qual deles é a besta aqui. Ele argumenta que ela não lhe deu tempo de desfazer a piada e que teve uma reação exagerada. Ela argumenta que isto era uma piada escusada, mas admite que talvez atirar os anéis tão depressa ao mar possa ter sido uma estupidez e por isso ela já pediu desculpa. Já agora, deixei para o fim o valor dos anéis. Ai. Ela deitou ao mar, em segundos, cerca de 10.000 euros em ourivesaria. Há que dizer que no grupo do Reddit as pessoas estão do lado dela. Houve uma pessoa que disse: pergunta-lhe que parte da brincadeira era suposto ser cómica. A parte de partir o coração, a parte de ver a chorar, a parte de deixa-me colocar-te na pior situação do mundo para te ver ir abaixo. Nada aqui é cómico. E se os anéis se perderam? Perderam-se pela imaturidade dele. Vai buscar, não, é impossível estar no Eu mar. só sei é que há uns peixinhos no oceano cheios de bling-bling. Sim. Mas imagina, eu tive um caso e ela atrás, pumba. E a esta hora está o pai da outra história. Pá, isso não é um problema. Deixem-me dizer-vos o que é um Não, problema. o pai está a dizer: é preciso ir ao oceano. Eu vou. Ele vai dar as partidas. Eu vou lá E resolver. os filhos, não, pai, não se meta nisso. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: então, se não lhe entregaram essas maçãs, como é que as esmagou enquanto ostentava esse falso bronze? Shit. Sim. Shit. Folha? Claro que sim. Folha de papel, em inglês. Sim. Bom, saudemos Nassim Uddin, do Paquistão. Homem que entrou para o livro Guinness dos recordes com este recorde. Este homem é o maior do mundo a esmagar maçãs com a mão. O que, convenhamos, não parece muito espetacular depois de termos visto o Toy a destruir uma melancia a murro no Taskmaster, mas pronto. É um facto que uma maçã, sobretudo se não estiver demasiado madura e farinhenta, é uma fruta rija, não é? É uma fruta rija. E há aqui vários pormenores dignos de nota nesta história. Para começar, Nassim
já não é propriamente um jovem na flor da idade e da força, ele tem 70 anos. Uau! E depois eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar que, tal como Toy, como Lancia, Nassim destrói maçãs a murro. Ou seja, mete a maçã Sim. numa mesa e Fecha o punho. pum! Queimou aberta. Mas não! E aqui é que está a espetacularidade. Ele entrou para o Guinness por esmagar maçãs apertando-as na mão. Não pode. Ele aperta-as na mão e esmaga-as, como quem machuca papel. Não pode. Epá, é preciso ter força nas mãos. Faz pré. Faz pré. Usando a força dos seus dedos cerrados, ele desfez 21 maçãs num minuto. É portanto assim que está o recorde para Mas estes dias. atenção, Ele apertou 21 maçãs. Que tipo de maçã é que é? Por exemplo, é importante isso, percebe? Uma reineta. Uma reineta esfarela melhor. Uma Granny Smith, não tanto. Não Olha, sabes sei. qual é que é o tipo de maçã? Temos que analisar o vídeo. Eu com gosto das algum Fugis. cuidado. Temos que analisar. Mas pronto, 21 maçãs dentro da mão em um minuto, desfazendo-as. Portanto, pega numa esquinhoque, pega noutra esquinhoque. Sim. Não é bem esquinhoque. Epá, 21 num minuto, quer dizer que mesmo assim ele ainda É pá, dedica algum 3 tempo. a 6, portanto, dá quase uma média de cada maçã 3 segundos. É isso. 1, 2, 3, trás! Incrível. É o Eu vou anti-stress procurar o dele. vídeo, vou pôr o vídeo. Eu preciso ver daqui a isso. pouco. A minha vida agora precisa disso. Mas repara, um dia que este homem veja alguém distraído a atravessar uma estrada sem perceber que vem aí um carro, se ele puxa essa pessoa para a salvar de ser atropelada, arranca-lhe o braço. Arranca-lhe o braço. Sim. A pessoa diz: mais valia ter levado com o carro em cima. Sinceramente, Sr. Nassim. Ele explica esta força insana com que esmaga maçãs, agora na reforma, por ter trabalhado a vida toda como soldador, ali a lidar com o ferro. Ganda senhor. Ganda senhor. Mas canaliza a força dele para Parabéns. algo inocente que não faz É mal a isso. ninguém, não é? Olha, Eu isso só é isso. espero que tenham depois aproveitado o piré. Para os bebés. Exato. Sim. Também Que estava a se tenha pensar estragado, não se tenha Ou então para estragado nada. acompanhar um bom lombo. Um bom lombo. Um bom lombo. Bom, e agora, o homem que descobriu uma fraude envolvendo pizzas. Connor Colland é dono de uma pizzaria em North Yorkshire e foi contactado por uma empresa de entregas, a Deliveroo, que eu usei quando fui a Londres recentemente. É uma espécie de Uber Eats ou Globo. Sim. Mas não temos cá a Deliveroo. O homem foi contactado pela Deliveroo a propósito de um pedido que supostamente não tinha chegado ao cliente que o tinha encomendado. O cliente queixava-se que não tinha recebido uma pizza de queijo de cabra familiar e uns acompanhamentos, tudo custando 23 libras. Como é normal nestas coisas, o cliente insatisfeito recebeu o dinheiro de volta, mas Connor, o dono da pizzaria, ficou com a pulga atrás da orelha. E em conversa com o staff da loja, ficou claro para todos que todos tinham a sensação de que aquela pizza tinha de facto sido entregue. E o Connor começou a achar: se calhar fomos roubados. E decidiu provar a inocência da sua pizzaria e do entregador que supostamente não a tinha levado ao cliente. E então foi de propósito à morada do cliente, foi remexer no lixo do cliente em busca de vestígios e de embalagens da sua loja. E assim foi. Ele encontrou no caixote de lixo à porta da casa do cliente todas as embalagens da pizza e dos acompanhamentos que supostamente nunca tinham sido ali entregues. Ainda pá. Sem medo de se sujar. E ao invés disso, decidiu limpar a sua honra. Bravo, muito bem. Ele pegou no lixo, pegou nas caixas de pizza e dos acompanhamentos, bateu à porta. Quem atendeu não foi o dono da casa que tinha feito o pedido, mas sim um roommate que lá vivia e que disse aterrorizado que o amigo não estava naquele momento. Eu suponho que ele estivesse aterrorizado porque Connor, o dono da pizzaria, não só é um tipo grande, como estava furioso e estava todo sujo a segurar embalagens cheias de molho. Devia ser uma imagem de terror. Sim. Pensou, vai dar cabo de mim. E foi aqui que o Chama Connor... já o teu amigo. Foi aqui que o Connor, o dono da pizzaria, teve uma das saídas mais épicas que eu já vi uma pessoa irada ter. Eu nunca tinha visto ninguém exigir um pedido de desculpas como o Connor exigiu. Ele disse, e passo a citar: eu quero que o dono da casa me escreva um pedido de desculpas que não poderá ter menos que 750 palavras. Ótimo. Ótimo. Isto é absolutamente isto é soberbo. Como é que alguém tem o discernimento, na fúria de ter sido enganado, de chegar a este número? Um pedido de desculpas que nunca poderá ter menos que 750 palavras. Ainda é muita palavra para um pedido de desculpas, não é? E Connor foi tão convincente e tão aterrorizador que, de facto, passadas umas horas, o pedido de desculpas estava a chegar. E, de facto, não tinha menos de 750 palavras. Eu gosto de pensar... Foi por escrito, à mão, ou foi no computador? Nós foi por mensagem. Tá bem, é que o computador tem o word count. Pois. Se for assim por escrito, tens de contar. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu gosto de pensar no aldrabão e no roommate a contarem as palavras desesperadas para perceber se tinham chegado já lá. O pedido de desculpas dizia que ele tinha cometido o crime devido a ser jovem e ingênuo e de ter cedido à pressão dos seus pares. A chamada peer pressure. Aparentemente foi numa daquelas
daquelas coisas de eu aposto que não consegues fazer isto. E ele fez. Fez. O texto do pedido de desculpas é hilariante. Alguma vez na história da humanidade alguma coisa começou com ei, aposto que não consegues fazer isto, resultou bem? Epá, não. Não! Parem com isso! Parem com isso! Se calhar alguém disse isto ao Putin, se calhar. Meu Deus. Bom, o texto do pedido de desculpas é hilariante porque de facto é muito palavroso. É um texto demasiado palavroso e isso tem muita graça. Ele diz, por exemplo, compreendo que as minhas ações estavam erradas e que poderão um dia eventualmente levar-me a complicações sérias se eu continuar a levá-las a cabo. Hoje aprendi uma grande lição sobre não seguir os atos dos meus pares. Sinto que estou simplesmente a prejudicar a cultura local e a população local ao continuar a agir desta maneira nefasta. Por favor, aceite as minhas sinceras desculpas sobre tudo isto que se passou. Estou arrependido de todo o coração e não mais voltarei a levar a cabo nada como isto. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, ofereço uma compensação monetária pelas minhas ações, louvo a sua dedicação e a sua ética ao nível do negócio. Isto é só uma parte. Isto é só uma parte da mensagem. Eu nem queria o dinheiro de volta. Só o facto de ter obrigado um tipo a contar as palavras do texto e a ter de acrescentar mais, até por fazer 750. Pá, lindo. Agora, eu punha isso na parede. O que é certo, sim, eu acho que é emoldurado. Sim, emoldurado. O que é certo é que o Connor disse nas redes sociais que isto é uma tendência por estes dias. Malta que, para reaver o dinheiro que pagou por uma refeição, apresenta queixa a dizer que a encomenda não chegou. Não façam isto, petizada. É feio. E o Connor lamenta ainda que a empresa de entregas, a Deliveroo neste caso, fique cegamente do lado do cliente sem questionar o que se passa. Sabes que não é só nesse campo do takeaway. Muita gente que vai, por exemplo, a Airbnbs e a residências e no fundo consegue alugar espaços e para quartos ou coisa assim do género. Assim que chega lá, procura falhas. Mesmo que não haja, começa ali a arranjar coisas para depois não pagar. E às vezes até dizem assim: olha, que se não me oferecer, faço uma crítica má no Booking. Pois é. É muito tramado. É uma situação muito delicada. No inferno. Bom, ontem fizemos um especial falso bronzeado. Escandalosamente eu não contei aquela que eu diria que é capaz de ser uma das mais épicas de todas as histórias de falso bronzeado. Aconteceu a uma TikToker, penso que inglês ou americano, olha, agora estou na dúvida, chamada Jodie Morris. Eis uma senhora que não foi a um salão de beleza fazer o seu bronze. Ela decidiu iria fazê-lo ela própria em casa. Erro. Logo, tendo em conta os sarilhos que ficámos a conhecer ontem, alguns deles em salões, é um risco do cacete. O que é que se passou? Passou-se que a Jodie eu nem consigo espalhar creme protetor em mim próprio. Ela aplicou uma de mão, digamos assim, de falso bronze, mas mesmo muito escuro. E diz ela que ela diz que se emocionou depois de aplicar. O quê? Emocionou-se depois de aplicar essa primeira camada. Emocionou-se tanto que chorou e as lágrimas lixaram o falso bronze. O quê? Atenção, eu nunca apliquei falso bronze, não consigo, portanto, avaliar a emoção da experiência. Vera, tu já fizeste, não sei se choraste. Não lavou as mãos. Tu não choraste? Não. Pronto. Nunca aconteceu. Eu diria que esta jovem é muito sensível, não é? Eu consigo imaginar muitos momentos que fazem as lágrimas brotar, mas fazer falso bronze não sei se seria um deles. A não ser que, e eu desconfio que pode ter sido isto que aconteceu, ela fez uma camada, apercebeu-se, se calhar devia ter ido a um sítio onde profissionais fazem isto, e começou a chorar com o aspecto daquilo. Ora bem, as lágrimas deram cabo da primeira camada e o que se passou foi que ela continuou a aplicar camadas atrás de camadas até as lágrimas pararem de cair. Ficou péssimo. No dia seguinte, Jodie Morris acordou, viu-se ao espelho e a pele dela estava num tom que eu definiria como castanho esverdeado, ok? Aquilo é quase um verde tropa. Estava podre. É um verde tropa, estava podre, era quase. Mas estava muito escuro. Tens foto? Muito escuro. Sim. E parece que demorou muito a sair. Os seguidores dela foram acompanhando o drama e quando dias depois ela mostrou uma imagem sua já com a pele no seu tom habitual, as pessoas manifestaram alegria e alívio como se fosse com ela. E ela aí não chorou também? Muito bizarro, possivelmente de emoção. Bom, queria só terminar com problemas provocados por nomes de empresas que abrem endereços de internet sem perceber que por vezes palavras todas juntas dão sarilho. É o caso de uma pizzaria do país de Gales, Welsh Italian Pizza. Eles abriram o endereço welshitalianpizza.co.uk e só depois de os estamparem em letras grandes na loja perceberam que aquelas palavras todas juntas têm ali uma zona onde parece estar escrito Welsh Alien Pizza. Para as pessoas que sabem inglês, acho que toda a gente sabe o que é shit, não é? Folha de papel. Isto, claro. Isto depois chega uns anos depois de uma hashtag que fez furor na internet e que envolveu a famosa vencedora do Got Talent, Susan Boyle. Lembram-se? Claro. Peço desculpa. Em 2012, a Susan Boyle lançou um álbum e criou a hashtag Susan Album Party. Problema, aquilo tudo junto acaba por se conseguir ler de mais que uma maneira. E uma das maneiras que salta mais à vista, porque a humanidade é perversa, é Sus Anal Bum
party. Sendo que anal e bum são palavras que vão dar ao mesmo sítio. E não é um sítio bonito. Festa, rabo. Comercial. E agora, o homem que mordeu o cão com o Nuno Marco nas manhãs do Comercial. Hoje uma oferta Café Martins. Damos uma borla. É verdade. São Martins. Bom dia, São Martins. Grande abraço. Já passamos aí. certeza. Bom, título deste episódio: Polícias e ladrões, slips e boxers. Nos tempos distantes, é bem dizer, não tão distantes assim, em que a rádio não tinha imagem, boa parte de nós que trabalhamos neste ofício fantasiávamos com a ideia de um dia vir trabalhar em pijama. Alguns fantasiávamos, é verdade. Mas a Olga Cardoso concretizava várias vezes, não é? Fazia o programa da Rádio Renascença, o Despertar com António Sala, e morava no prédio da rádio e no Porto. E é facto conhecido que ela muitas vezes ia fazer o programa de roupão, camisa, dormir e chinelos, o que é maravilhoso e invejável, e remonta a um tempo em que as pessoas imaginavam como seria a rádio em vez de verem de facto como ela é. Eu estou revoltado. Vamos acabar com isto dos vídeos. Bom, desculpa. Eu digo uma coisa, é bem confortável vir trabalhar de pijama. No próximo dia que celebrarmos, na próxima vez que celebrarmos o dia de vir trabalhar de pijama, vocês têm que me acompanhar nisto. Mas não só isso, como eu vou estrear o meu pijama de uma peça só nesse dia. Faz isso. Mas no dia em que vens de pijama, Wanda, é o pijama de dormir mesmo ou é um pijama de lavado? Não, eu trago um lavadinho. Portanto, tu acordas, tomas o teu banhinho. Sim, e visto um pijama lavado, claro. Não é diretamente da cama para aqui. Não, a cheirar a cama, não. Bom, mas dito isto, eu creio que nós, lá está, apesar de tudo, nós conseguimos um lugar neste meio que talvez nos permita trazer pijamas e se calhar um dia vir nus para a rádio, porque não? Aí se calhar vou ter frio, não? Talvez, agora que vem o inverno. Pois. Mas pronto, por alguma razão que eu não sei se será boa ou má, acho que as pessoas já não estranham grande coisa vinda de nós. Mas isso somos nós, temos essa benesse. Nem todas as profissões a têm e definitivamente uma das que não tem essa benesse é a profissão de polícia. Eles não só não podem ir trabalhar de pijama, como têm até uma roupa própria para trabalhar. E é isso. A não ser que sejam polícias undercover. Também pode ser. Se for um polícia undercover, é verdade. Pode ser. Não usa farda. Não, e até pode usar pijama se estiver numa convenção de pessoas em pijama. Não sei se existe. Eu adorava que existisse. Bom, o que é que se passa então? Isto, aliado àquilo que tu esperas de um polícia, faz com que esta notícia que aqui tenho seja tão bizarra e esteja a levantar tanto sarilho na Itália. Alberto Muralha, 53 anos, é um polícia italiano de Sanremo. O Muralha. O Alberto. Não, o Alberto. Ele está a ser apelidado de polícia mais preguiçoso do mundo. Tal como o Olga Cardoso na rádio, este polícia vive no mesmo edifício no qual fica sediada a esquadra. Dois acidentes. Bom dia, Não interessa para nada, sério. E ele vive no mesmo edifício no qual fica sediada a esquadra onde trabalha. Pois agora ele foi apanhado pelas câmaras de segurança do edifício a fazer algo extraordinário. Nas imagens vê-se a Alberto em t-shirt e cuecas e ainda meio a dormir, a ir até à esquadra, a picar o ponto, a passar o cartão e a voltar para o apartamento para dormir mais. E ele defende-se. Ele argumenta que, visto que a casa dele e o trabalho ficam no mesmo edifício, quando ele está em casa está a trabalhar. Olha, vou arranjar uma casa aqui na Sampaio Pina. Eu não queria nada disso. Nem eu. Isto é esplêndido. Ele diz também, referindo-se ao vídeo que já está na net, que por vezes esquece de passar o cartão de ponto e lembra-se quando já está na cama. E é por isso que às vezes desce sem cuecas até à esquadra. E ele usa o mesmo argumento para explicar outra coisa gira. O facto de, noutros vídeos de segurança, ser visível a mulher dele e o filho dele de 13 anos a irem lá à porta da esquadra picar o ponto. Isto é tão caseirinho. Tão caseirinho. Alberto Muralha não está sozinho. Ele é um dos 195 polícias que estão a ser investigados em Sanremo por falta de produtividade. Não sei, talvez não haja assim tanto crime em Sanremo e eles se calhar começam a amolecer. Não sei, se um dia forem a Sanremo e virem uns tipos em cuecas a correr atrás de alguém, é porque finalmente aconteceu um crime. A imagem do polícia, eu aconselho a procurarem este vídeo. É meio deprimente porque ainda por cima ele não usa boxers para dormir. É um senhor que é modos que avantajado a usar slips. Não resulta. Eu uma vez usei slips. Nunca mais. Porque eu sou também um bocadinho avantajado. Mandaram uma vez para a rádio uma coleção de slips. Sim. E eu dormi com os slips e cheguei de manhã à casa de banho e olhei para o espelho e disse: não.
Não é por aqui. Não te fazia. Bom, continuávamos já agora a falar de crime e cuecas. Não confundir com crime e castigo. Esse é de Dostoiévski. Crime e cuecas é de Markle. Bom, passou-se na Flórida. Um bandido armado entrou num supermercado da cadeia Walmart e de imediato ameaçou empregados e clientes com uma arma. Os empregados estavam aterrorizados e prontificaram-se de imediato a colaborar para não levar um tiro. Um dos empregados armou-se em valente, tentou imobilizar o bandido e a coisa ia descambando em tragédia, mas nenhum tiro acabou por ser disparado, por pouco. Seja como for, o assaltante estava decidido a obter o que queria e a espalhar o terror. Os empregados disseram ao assaltante que lhe davam o dinheiro que houvesse nas caixas. Curiosamente, o terrível e assustador bandido armado não levou um tostão, não era para isso que ele lá estava. Ameaçando o empregado com uma pistola, ele exigiu cuecas. Era o que ele queria. Queria cuecas, pegou numa arma E pronto. e levou boxers. E eu compreendo, porque estar com déficit de cuecas é uma coisa que irrita uma pessoa. Eu sou um tipo pacato, nunca levei a cabo um assalto para obter boxers, mas compreendo o grau de irritação. Há mais. volta das cuecas. Há mais. Mais cuecas não sei, mas há mais É isso. histórias. Deixa-me só dizer muito rapidamente. Diz. O livro O Homem que Mordeu o Cão, os clássicos, já está em pré-venda em É algumas lá, lojas. vou já Agora, adquirir. Já não é só na FNAC, também Não está vou na adquirir, WUC. não. Desculpa lá, então somos Olha, vai haver lançamento. Vai, gostava de vos convidar para estarem lá sentados comigo a apresentar aquilo. Ah, é? Agora convido no ar. Já agora Quando é em que é? Não posso. Não posso. O livro sai dia 4 de novembro, Ah, mas o lançamento será chatice. noutra altura. Ainda Mais- a definir. mais tarde, Mas portanto. mesmo a definir, não podes, não é? Não. Não podes. não Novembro, nenhum dia de novembro tu Não. podes. Também não podes. Não, eu vou Novembro, tentar, não. mas eu vou tentar. Ok, Eu não ok. sou tão Dezembro, má depois quanto metes o tu vais. Natal, não é? Claro. Essa frase é maravilhosa. Metes o Dezembro, Natal, metes o Natal, não posso. Janeiro. Sim. Cheira-me que já é tarde demais. Sim. Não, era novembro. Portanto, era se novembro. queres contar comigo, Sim. epá, não dá. Título deste episódio: Animais e quartos de hotel. Dois assuntos não relacionados um com o outro, mas seria interessante juntá-los no título. O homem que mordeu o cão. Quero que há pessoas a dizerem: ui, animais e quartos de hotel, finalmente. Bom, há animais que são tímidos quando chega à altura de procriar. São famosas as histórias sobre a paciência que é preciso ter para acasalar pandas. Por exemplo, o panda é um animal que está à beira da extinção. Vários jardins zoológicos e reservas do mundo tentam desesperadamente juntar pandas machos e pandas fêmeas na esperança de que magia aconteça, mas nos pandas a magia não acontece com facilidade, porque o panda é um bicho que precisa de um certo ambiente e de uma certa envolvência para que a magia aconteça. Há relatos de funcionários de jardins zoológicos de várias partes do mundo que referem, por exemplo, a necessidade de pôr a tocar música sexy. Consta que Barry White funciona no acasalamento de pandas. Tens aí Barry White? Tu achas que tens aí Barry White? Não sei se tenho, mas estava a imaginar literalmente essa imagem. Já experimentaram por umas velas também, se Eu calhar. já vos disse que eu com Barry White não consigo. Só com instrumentais. Richard Klederman, Vangelis. Agora isto não, porque começa a cantar a letra. Lá está. Mas parece que isto para os pandas funciona maravilhosamente. Eles não começam- cantam a letra, sabes? O panda macho começa. É isso, o panda macho. Não se é isso. distrai. Tem a ver com isso, sim. Os unos e os ducados é mais difícil. Mas os Fiat Panda. Peço desculpa. Mas impunha-se. Que alguém se tivesse lembrado disso. E qual Sim, o panda sim, mais sim. kinky de todos? Qual? O panda Tau-Tau! Imparável isto. O meu panda favorito é o Kung Fu. Já viram o panda Kung Fu? já. Magnífico, Já vi magnífico. cerca de Sim, 300 mil sim, vezes. sim, sim, Um abraço, sim. Marco Horácio. Bom, o Marco Horácio e o Jack Black português. É o Sim, Jack Black que é. faz, mas para quem der ao Jack Black, se calhar ter uns quilos a menos que o Marco Horácio tem. No Jardim Zoológico de Sapporo, no Japão, o drama estava na tentativa de que acontecesse magia, não entre um casal de pandas, mas entre um casal de hienas. O pessoal do zoo deixou as hienas com toda uma área só para elas duas. Para grande espanto e frustração dos funcionários do zoo, a hiena fêmea nunca mais engravidava, nunca mais acontecia magia entre Kami e Kamutori. São assim os nomes das hienas. Foi então que, numa análise mais cuidada aos dois animais, os funcionários do zoo chegaram a uma incrível explicação para o facto das duas hienas não procriarem. Kami e Kamutori eram dois machos. Isso geralmente Então, não mas funciona. Só repararam nisso já na altura de Mas elas juntá-los? estavam a rir há que tempos. Estavam, ninguém percebia porquê.
Não funciona. Não funciona, a não ser que algum funcionário do Zoo tenha visto uma reportagem sobre o Elton John e o David Furnish, ou sobre o Eduardo Boté e o Luís Borges, mas alguém terá de explicar a esse funcionário que no caso deles a coisa não funcionou em deixá-los sozinhos uns tempos. Não. Envolveu acima de tudo burocracia e preenchimento de papéis, coisas que para uma hiena são extremamente difíceis de fazer. O que se passa, diz a notícia que aqui tenho, é que é tremendamente difícil distinguir uma hiena macho de uma hiena fêmea. É nestas alturas que eu acho que a vida real devia ser como as histórias Disney. As fêmeas são fáceis de distinguir dos machos porque têm laços na cabeça. Está feito. Era o que devia acontecer com as hienas. Era por um lacinho. Aquela é fêmea, tem o laço cor-de-rosa às bolas na cabeça. Mas imagina-te uma hiena a chegar, não é? Sim. Então, estás aqui, virar-se, olhar. Oh, ok! Ei! É que é um bocado complicado. É um bocado, mesmo remexendo no pelo, descobrir se uma hiena é macho ou fêmea é um bocado complicado. E por isso eles meteram dois machos juntos. Sempre que eles apareciam, o pessoal do Zoo ficava a pensar: de certeza que estão a fazer amor. Afinal não, estavam na toca a ver a bola enquanto bebiam jolas. Disse toca, exato, sem fazer ideia se as hienas têm tocas ou não. Mas de certeza que vai haver ouvintes nossos que vão já explicar se é possível uma hiena ter uma toca. Bom, permitam-me que termine de uma forma alarmista com uma coisa que vamos foi... Vamos permitir isto ou não? Ele termina de uma forma alarmista. Está bem, isto foi enviado pela nossa ouvinte Inês Costa. A BBC entrevistou recentemente especialistas do ramo da hotelaria que deixaram alguns alertas sobre coisas que podem passar-se nos quartos de alguns hotéis. E uma delas tem a ver com privacidade. Parece que há alguns hotéis no mundo inteiro que, isto é uma moda de alguns hotéis, instalam microcâmaras de vídeo no óculo da porta. E esses especialistas aconselham que quando se chega a um quarto de hotel, a primeira coisa a fazer, dizem eles, que é olhar pelo óculo e ter a certeza de que se vê o corredor do hotel do outro lado. Se não se vir nada, é porque está ali uma câmara escondida que poderá estar a registrar imagens de coisas como o seu corpo nu. Isso não é legal, tu não podes filmar uma pessoa sem que haja um aviso. Não só não é legal, como não é legal. Não é legal, também não é legal. Mas eu quero aqui dizer o seguinte: eu não tenho qualquer problema com isso. Eu estou só nu e é provável que me esteja a saber bem estar nu. Já a pessoa que está a ver, seja ela quem for, pode ficar seriamente traumatizada para a vida. Não tenho nada a ver com isso. Vou continuar a andar nu em quartos de hotel. E às vezes mesmo no corredor. Isto é uma ameaça. Às vezes no corredor, sim. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Este mês cumpra os seus objetivos. Oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. No corredor é quando há loucura. Tipo quando bebe pai 2 copos de vinho e um de licor. Licor. É quando... O homem que mordeu o cão. Quando eu ao deitar bebo o meu xerez. E és apanhado no corredor do hotel a dizer às pessoas que passam: dá-me um abraço. É isso. Bom, Pois. Título deste episódio: estás de serviço para me salvar a vida ou para te enrolares com o teu cunhado? Bom, gostaria de começar dizendo o seguinte: o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Ferrada à Bluda Homem, está há poucos dias de entrar em pré-venda. E também vos digo que, ainda não tendo apalpado nenhum exemplar, pois estão neste momento a ser impressos, a editora mandou-me uma fotografia do protótipo da capa. Pá, caramba, se o conteúdo for mau, pelo menos a parte de fora é uma categoria. E alguém me relembrava outro dia no Instagram que a razão pela qual o novo livro do Homem que Mordeu o Cão tem uma capa ferrada à bluda homem partiu de uma ideia de Vera Fernandes. Fui eu. Parece que sim. Eu já não me lembrava como é que isto tinha começado. Pede dinheiro, a ideia é tua. Acho que disseste a dada altura: bem, eu quero ótimo, era o próximo livro ferrada à bluda. Parece que sim. Se calhar fui, não me lembro. Parece que sim. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Aparentemente foi Vera Fernandes que semeou esta semente. Ontem, a gravar Joker, sim, eu gravo 3 programas por dia e num dos programas, portanto, gravei ontem, irá para o ar. Sim. Surgiu uma pergunta que começava da seguinte maneira: a mão humana. Lindo. Claro que sim. E claro que eu tive de dizer a mão humana. Claro. O Super Joker riu-se. Claro. Mas pronto, aí está agora em breve um livro com uma capa que parece um pêssego, só que um pêssego azul. E como acontece com qualquer pêssego que esteja azul, também não aconselho que se coma. Não comam o novo livro. É melhor não. Mas quando sair, comprem, leiam e apalpem-no e esfreguem-no nos vossos corpos nus. E é um excelente presente de Natal.
Esfreguem-nos nos vossos corpos nus. Para aí também. Eu conheço amor pela literatura, mas isso é demais. É que aquilo deve ser muito suave. Bom, uma das coisas mais engraçadas das últimas horas é o seguinte: um médico americano, oncologista gastrointestinal, o Dr. Mark Lewis, fez um tweet maravilhoso onde partilhou uma angústia dele. Diz ele nesse tweet: sinceramente não sei como ganhar a 5ª estrela. E então publica uma crítica de um paciente. E a crítica diz: o Dr. Lewis salvou a minha vida! Ponto de exclamação. E depois tem as estrelas que o senhor dá, e podem ser de 1 a 5. Dr. Lewis salvou a minha vida! 4 estrelas. Epá, o que é que seria preciso para ter 5 estrelas? Daí que o pobre Dr. Lewis diga: eu sinceramente não sei como ganhar a 5ª estrela. Os comentários das pessoas a este tweet do Dr. Lewis são uma delícia. Há quem diga: o problema não será o café do hospital que é mau, ou os lençóis das camas que são ásperos. E há uma pessoa que escreve: torne-me imortal, doutor! E eu dou-lhe mais meia estrela. Vamos falar de um problema real que eu penso que alguns de nós já viveram. Eu sei que Vasco, já viste isto, ou alguém que ficou com um número antigo teu. Sim. Pessoas não atualizam os seus contactos e depois ligam para um número que já não pertence à pessoa, e há um desgraçado ou uma desgraçada que tem esse número agora e que está sempre a receber mensagens e a atender chamadas que eram para o anterior dono do telemóvel. Nenhuma história dessas, no entanto, é tão extrema como a deste tipo anónimo que partilhou o seu drama no Reddit. Basicamente, este tipo ficou com um número de telemóvel que pertenceu em tempos a alguém numa linha de negócio bastante diferente da dele. Vejamos o que ele diz. Ele diz, e passa a citar: desde há 3 meses que recebi mais de 500 mensagens e mais de 200 chamadas telefónicas de homens requisitando os serviços de uma prostituta. Percebi que aquele que é agora o meu número ainda está em muitos sites deste tipo de serviço, junto capturas de ecrã das mensagens só do último mês. Pá, e malta, é incrível. Coisas do género: estás a trabalhar? Ou olá meu doce, estás disponível? Ou tens um número novo? Ou estás de serviço? Ou olá fofo, olá fofo, olá fofa. Vi o teu anúncio num site de acompanhantes e queria saber quanto é a tua tarifa e onde recebes clientes. E claro que há clientes habituais que parecem estar magoados. Um deles diz: eu esperava pelo menos receber uma resposta. E o atual dono deste número de telemóvel diz que a maneira como consegue fazer esta malta desistir é responder, diz ele, com emojis e gifs estranhos. Ele não explica em que é que isto consiste, mas é provável que enviar um peixe de aquário, um robô, um jogador de golfe e um canguru, se calhar resolvem a coisa, não é? Despiste, não é? O canguru. Mas é que isto é muito chato, isto deve ser muito chato, não é? Não sei se ele não pode pedir à companhia para mudar outra vez de número. Ele diz que se prepara para mudar de número, porque já não aguenta. É o melhor. Mas não quis deixar, antes de partilhar com o mundo, toda esta saga. E claro, nova temporada do Cão, novas confusões na família. Isto é sempre interessante. Esta foi sacada do grupo de Reddit, onde as pessoas se questionam sobre se fizeram a coisa certa ou se são umas bestas. O famoso grupo Am I the Asshole? Olhem para a salganhada que conta esta jovem. Estava eu com o meu namorado há umas semanas quando descubro que ele engravidou a minha irmã. Logo. Começa logo. Isto assim. é começar logo à bruta. Nem há uma preparação prévia, nem há um enquadramento sobre o quão felizes eram as vidas deles quando de repente tudo se desmoronou. Não, vamos em frente. Como é que ele descobriu? Como é que ela descobriu? Da maneira mais simples e descuidada por parte dos dois amantes. Diz ela: ouvi-os a falar sobre isto. Estas pessoas não têm cuidado nenhum. Não sabes quando é que estavam casualmente na sala a falar. É que tu não contaste a história, tu contaste o fim. Foi. É assim que ela começa. É a última página do livro. Ouvi-os a falar sobre isto e percebi que a minha irmã se estava a passar porque sabia que eu cortaria relações com ela se descobrisse. Isto é uma preocupação espetacular, não é? Do género. Eu gosto tanto dela, não a posso perder. Não ter um caso com o cunhado costuma ajudar a manter relações entre irmãs. Não dava 5 estrelas enquanto irmã. Não. Continua a jovem que conta esta história. Meti tudo para dentro e esperei pelo almoço de família seguinte. Onde, com toda a pompa e circunstância, e depois de toda a gente estar sentada à mesa, dei a notícia a todos, alto e bom som. Eia, pá. Que bomba! Chateia-me sempre que estas pessoas não filmem estes momentos, porque deve ter sido incrível. O que aconteceu a seguir foi esplêndido e é muito visual. Diz ela: o meu namorado saiu imediatamente a correr. Eu gosto de pensar que ele nem saiu pela porta. Simplesmente aproveitou uma janela que estava aberta e lançou-se a escapar dali o mais rápido possível, não é?
O chamado andando. O meu namorado saiu imediatamente a correr, mal percebeu que eu ia acabar com ele. Também gosto de pensar que ele manifestou esta questão antes de sair a correr, não é? Do género, ok, quer dizer, isso significa que acabamos ou continuamos, seja como for? Aí acabamos. Ok, tchau pessoal! Eu gosto de imaginar que ele saiu pela janela mesmo fechada e tudo. Lançou-se contra o vidro e saiu dali no meio de uma chuva de cacos. Já a minha irmã. Cacos ficou a relação e a família. Mas esta malta não sai de casa, não conhece outras pessoas. Isto é incrível. Já a minha irmã, diz ela, teve um ataque de histeria durante o qual começou a implorar que eu não a odiasse e que não cortasse relações com ela. Impossível. Porque ela cometera um erro e poria fim à gravidez e podia tudo voltar a ser como era de antes. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Esta jovem estava a desejar que a vida tivesse andu. Que era, eu às vezes eu adorava. Onde é que está a tecla? Eu adorava que tivesse andu. Já houve algum filme assim? Isto estava um bom filme. Há aquele do Adam Sandler em que ele tem um comando para a vida, não é? Mas uma tecla andu, pá, era ótimo. A minha irmã, diz ela, estava a viver comigo desde abril porque ela e os nossos pais estavam meio zangados. Era suposto nós as duas mudarmos para um sítio maior daqui a umas semanas e eu informei-a de que obviamente isso já não vai acontecer. Desde este dia que eu estou a dormir em casa de uma amiga, já a minha irmã não consegue pagar sozinha o apartamento em que morávamos as duas, mas também não pode ir viver para a casa dos meus pais porque eles também estão chateados com ela. Isto está lindo. E por isso, agora reparem bem nisto, e por isso ela que resolve ao sarilho em que se meteu. O que a começou a levar a questionar se seria uma besta foi uma observação de uma tia delas. A nossa tia, diz ela, diz-me que eu sou um nojo de pessoa por ter escorraçado alguém tão jovem e inconsciente como ela e que estava de coração partido. A irmã tem 18 anos. Respondi à minha tia que apanha as peças e me deixa em paz, porque eu já não quero saber dela para nada. Para a tia é delete. Sim, sim. Não é andu. A minha tia diz que zangarmos-nos por causa de um homem que entretanto desapareceu era péssimo e perguntou-me se eu conseguiria viver em paz comigo própria, sabendo que a minha irmã e o seu bebê podiam acabar a viver nas ruas. Eu respondi que isso não é problema meu. Boa. Cortante. Ela está mais dura e áspera que um esfregão bravo acabado de sair da embalagem. É lá. Referência antiga, mas compreensível. Claro. Tanto o facto da referência ser antiga, como ela está chateada. Eu antecipei um Scotch Brite. Scotch Brite, pois é. Que na verdade se deveria dizer Scotch Bright. Só que nós dizemos Pois Brite. é, nós dizemos Brite porque Que é bright porque ele deixa tudo a brilhar. Claro. Um parênteses. Mas pronto, Que devias dizer parentheses. Parênteses. Devias dizer parentheses. Contém parênteses. Aliás, este cão começa com uma história de problemas entre parênteses. Sim. E é por isto que ela pergunta se será a besta, mas não parece que ela ache que é a besta. Ela está só a perguntar por descargo, mas eu acho que isto está absolutamente resolvido na cabeça dela. As pessoas estão todas do lado dela. É verdade que 18 anos, pá, 18 anos pode ser uma idade de alguma inconsciência, não é? E talvez daqui a umas décadas ela consiga perdoar à irmã. Quando forem velhinhas as duas, se calhar não. Ou talvez eu tenho nunca. uma pergunta. O rapaz saiu a correr, nunca mais disse nada? Nunca mais disse nada. Foi à vida dele. Foi à vida dele. Eu tenho a imagem do vidro partido que o Marco criou na minha cabeça. Exato. Ele está a fazer um Iron Man, mas de desespero e medo. É só a correr sem parar. Não, eu gosto de imaginar que ia sair pela janela, não é? Ia ser imediatamente atropelado por um caminhão. E acabou. Aqueles planos típicos dos filmes de Hollywood, não é? Sim. Vai para a estrada, pum! Pronto, o sapato pelo ar. Fim. É, Fim. O Natal dessa família promete ser muito giro. Bom, Pois. Título deste episódio: nada justifica parar na autoestrada, nem sequer o amor pela cerveja. O homem que mordeu o cão. Foi publicado em Inglaterra um relatório da Polícia de Trânsito que reúne as razões mais estúpidas que levaram condutores a parar o carro em plena autoestrada. Há aqui portentos que mostram que a espécie humana nunca cessa de surpreender. Para quem não percebe nada de condução, há que dizer que, apesar das autoestradas terem umas bermas nas quais é possível uma pessoa encostar o carro, é bom que essa pessoa tenha uma excelentíssima razão para lá parar o carro, porque é proibidíssimo. Eles estavam sempre a massacrar-nos na escola de condução. Não sei se nas aulas tu tiveste, se calhar falaram disto. Das 8 aulas que eu tive há cerca de 2 anos e que mantenho, lembro-me que sim, que é proibido parar. Daquelas coisas em que se bate logo ali. Bom, de acordo com este relatório policial, temos, por exemplo, isto. Um condutor parou o carro na berma para dormir um bocadinho.
Pronto, não façam isso. Vários condutores param o carro na berma da autoestrada para consultar mapas ou introduzir dados no sistema de navegação. Também não façam isso. Um condutor parou o carro na autoestrada para apanhar flores. Eu acho isto bonito. Romântico, no entanto, proibido. Sim. Um grupo de motociclistas parou numa autoestrada para beber uns copos. Pronto. A polícia diz que um dia viu um carro estacionado na berma de uma autoestrada, foi ter com o condutor para saber se havia algum problema, se havia alguma avaria. Tratava-se de um casal de idosos que explicou ao guarda: Não, João Guarda, estávamos só a tirar uma fotografia ao nosso netinho. Mas a melhor de sempre é esta. A polícia foi ter com um tipo que acabara de parar o carro na berma da autoestrada. O homem estava estressado. A palavra fire, fogo, aparecera num visor do carro. Ele ficou alarmado a achar que o carro estava em chamas. Só que não estava. O que se passou foi que ele estava a ouvir um CD da Adele. A canção Set Fire to the Rain começou a tocar e o nome da canção apareceu no visor do autorrádio e ele viu a palavra fire e o cérebro do homem entrou em curto-circuito. Agora está a arder! Isto é estupidez. Isto é estupidez. Sim. Mas é verídico. Mas isto é quase o mesmo que uma pessoa ir a ouvir o Tarzan Boy. Ou olhar para o visor do autorrádio e pensar: Boy, há um boi na estrada, há um boi! Bom. A cerveja é uma bebida que gera paixão. Eu adoraria gostar de cerveja. Eu de vez em quando tento, porque sinto que... Mas Marco, nem um panaché. É pá, não. Nem um tango. Não, porque isso é mais embaraçoso ainda. É tipo, mais vale não beberes nada se vais só beber panaché. Bom, assim, sinto que ao não gostar de cerveja há um lado incompleto na minha masculinidade. Não é? Beber cerveja está na natureza de ser homem. Isso está maravilhosamente retratado, por exemplo, nos Simpsons e na eterna história de amor do Homer Simpson com a cerveja Duff, não é? Recentemente, não sei se tu viste isto, mas há um episódio magnífico em que o gag do genérico, o chamado gag do sofá, implicava o Bart a pegar nas latas de cerveja do Homer, que entretanto tinha adormecido no sofá, e o Bart atira-as para um cabo de alta tensão e as latas ficam lá em cima, e o Homer sobe a uma árvore e vai lá acima tentar tirar as latas e não consegue, porque cada vez que toca nas latas apanha um choque brutal. Sim. E seja como for, ele não para de tentar. Claro, não para. É o Homer Simpson. Tenta até arrebentar com a eletricidade toda de Springfield e provocar um blackout. É maravilhoso e mostra bem a paixão homem-cerveja. Eu acho que tu tens este tipo de relação homem-cerveja, não é? E tento ter menos hoje em dia, porque obviamente a cerveja tem uma consequência física. Claro, chamado pneu. Sim, e sim. tenta-se ao máximo evitar. Mas é preciso uma bela jola. Aprecio. Uma bela mine. E há alturas do dia Sim. e alturas da vida em que pede mesmo uma loirinha. Pois. Pede mesmo. Pois bem, um homem da Flórida, nos Estados Unidos, levou esse amor pela cerveja ao passo seguinte. Não, diz-me que não casou com uma. Diz-me que não casou com uma. Isso teria sido mais normal do que aconteceu, Vasco. Oi. O homem estava sozinho em casa. Eu até tiro a música, sim. Ele estava sozinho em casa. Estava a beber cerveja por uma lata. Mais tarde, ele explicaria à imprensa que se sentia, nessa altura, enquanto bebia a cerveja, extremamente excitado. Sexualmente excitado. Então ele fez aquela que é possivelmente a maior estupidez que um protagonista de uma história real do Homem que Mordeu o Cão já fez. Se não é a maior, está seguramente no top 3. No top 2. Sozinho em casa, lata de cerveja na mão, muito excitado. Ele tentou fazer amor com a cerveja. Ele tentou fazer amor com a lata de cerveja. Sabes que há agora aqui toda uma série de curiosidade física que eu gostava de não estar a pensar. Nós não vamos entrar em pormenores. Obrigado. Não vamos entrar em pormenores. Vamos só dizer que horas depois ele estava a ser tratado no hospital a diversos cortes. Não foi nada de muito grave. Quer dizer, é sempre grave quando... Pronto. Mas está fora de perigo. Daqui a poucos dias estará totalmente recuperado. Não voltará a tentar, diz ele. Agora, a lata está tristíssima, sendo que foi usada e deitada fora. E foi mesmo, literalmente. Foi para o caixote. De repente estou a imaginar uma versão do filme Atração Fatal com uma lata de cerveja a fazer de Glenn Close. Eu acho que o cinema ainda não foi explorado. A pegar num coelhinho assim, e a pôr um coelho uma panela lá para ver.
Uma lata com uma peruca loura. Acho que vou fazer isso. Vou fazer a atração fatal. Com uma lata. A atração fatal. Da Ela lata foi cut. usada. Literalmente cut. Sim. Ela foi usada e não apreciou. E agora está de volta vingativa. Pá, esta história é angustiante, caramba. Mas o que é que leva um homem a fazer isto? É pá, não sei. Além de que. Já viste bem uma entrada de uma lata? Foi essa a questão física? Ai. O homem que mordeu a lata, o cão. O homem que mordeu o cão. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: O cheiro acre de acreditar. Isto foi meio poético. Podia ser o título de um livro. Sim, sim. Não é? O Reddit é um paraíso para esta rubrica porque nele se concentram histórias inacreditáveis de toda a humanidade. É quase uma internet dentro da internet. E é um sítio sobre o qual muita gente me diz: pá, cuidado que é tóxico, aquilo está cheio de alarves. Malta, depende dos sítios onde se anda. Eu devo dizer que ainda encontrei muito poucos alarves no Reddit porque já percebi onde não ir se quer ter esperança na humanidade. Aliás, o que me fez deixar de ir ao X, não é? O antigo Twitter, foi perceber aquela lógica sinistra atual daquela rede, porque nas sugestões que dá, quando a pessoa lá entra, só mostra posts de tweets de nazis, porque sabe que eu abomino nazis, mas quer que eu me irrite com eles e entre em discussão. Porque os algoritmos ali sabem que o ódio rende mais que a felicidade. O Instagram é melhor nesse aspecto, sugere coisas com base naquilo de que gostamos, não daquilo que odiamos. Já o Reddit, se seguirmos só grupos de assuntos de que gostamos, epá, estamos na boa. E quanto mais específico o tema, melhor. Vamos encontrar almas gêmeas dos nossos interesses. Houve uma altura em que eu segui o grupo Portugal para ver discussões sobre assuntos portugueses levadas a cabo por portugueses. Não vou entrar em detalhes sobre coisas que li naquele sítio. Vou só dizer que, assim como segui, num instante deixa de seguir. Mas estou sempre a descobrir coisas fascinantes no Reddit, para além de estar lá o grupo oficial do Homem que Mordeu o Cão, onde a comunidade de ouvintes desta rubrica se junta para trocar histórias, e isso é lindo. Basta irem a reddit.com e depois procurem por Homem que Mordeu o Cão. Aliás, procurem por HQMC. E foi no Reddit que descobri, num grupo de perguntas, o Ask Reddit, um tópico que me parece muito interessante, que é o seguinte: em que coisa acreditaste tempo demais da tua vida para mais tarde perceberes que não era verdade? Acho que todos nós passamos por temas destes. No meu caso, há aquele episódio clássico em que, sendo eu miúdo, 13 ou 14 anos, estava de férias em Lagos, vi o single do Tarzan Boy do Baltimora numa outra de uma discoteca, pedi à minha mãe para o comprar e ela disse: ei, depois com a viagem até Lisboa e o calor, o vinil derrete. Foi uma tese espetacularmente rápida para me demover de comprar Tarzan Boy, e eu creio que isto acompanhou-me ainda durante muitos e bons anos. Eu acho que este mito só se desfez, já eu era um jovem adulto, 20 e tal anos, e lembro de dizer a um amigo meu, fã de música e discos de vinil: vais dar esses discos no carro com este calor? E ele: então porquê? E ele: porque derretem. E ele riu-se muito e eu percebi: pronto, ok. Tenho uma dessas que tanto tempo a minha avó me dizia que não se pode comer laranja à noite porque mata. Pois. A palavra era mata. Era durante anos, não, laranja não. Não desejo morrer. Eu ainda hoje não misturo vinho tinto e melancia. Exatamente. Pois. Mas porquê? Eu nunca soube disso. É uma esponja, não é? É uma esponja. E eu nunca fiz xixi em piscinas. A melancia dentro do estômago, não é? Em cortiça. Com o vinho tinto aumenta e faz-te explodir. Claro. Se é verdade ou não quer ser eu depois a demonstrar. Bom, esta questão, em que coisa acreditaste tempo demais da tua vida para mais tarde perceberes que não era verdade, várias pessoas de vários lugares do mundo responderam com as suas memórias. E eu adorei esta, por exemplo. Quando a minha avó vinha tomar conta de mim lá à casa, lembro-me de eu usar saquinhos de chá pendurados pelo fio da etiqueta para os mover para a esquerda e para a direita em frente à minha avó, de modo a tentar hipnotizá-la. Ela adormecia e eu ia ao frigorífico comer coisas que a minha mãe não deixava. Só anos depois é que percebi que não é possível hipnotizar ninguém com saquetas de chá. A minha avó fingia adormecer só para me mimar. Isto é lindo! Isso é maravilhoso. Isto é lindo! Outro depoimento. Quando eu tinha 7 anos apanhei um choque elétrico. Fui a chorar ter com a minha mãe, que estava na cozinha a preparar uma salada.
Ela imediatamente deu-me uma folha de alface e disse que o choque iria passar. Eu na altura odiava alface, mas valeu a pena comer para sentir o sofrimento ir embora. E a dor passou, como acabaria por passar normalmente mesmo sem alface. Anos depois, a minha mãe ouve-me a contar a um amigo como a alface é tão boa para curar choques elétricos. E entra na conversa só para me dizer: não, isso foi tanga só para te calar. Foi tanga para te calar. Eu adoro a rapidez com que as mães inventam histórias e teses aleatórias só para calar filhos. Come alface que isso passa! E ele come e constata: de facto o choque elétrico passou, incrível. E temos o básico beijinho no dói-dói, não é? Claro, que passa, claro. Isto ainda acredito que acho que isso é ciência. Alivia um pouco. Sim. Esta que se segue é requintadamente perversa. É alguém que diz: lembro-me da minha mãe me dizer que não conhecia ninguém melhor do que eu a varrer e a aspirar a casa quando eu era garoto. Só passados muitos anos é que eu percebi que ela dizia isso para que eu, repleto de orgulho, fosse imediatamente varrer e aspirar. Isso é espetacular. Sempre que ela queria. Bem jogado, mãe, bem jogado, disse ele. Não conheço ninguém realmente que arrume melhor o teu quarto. Não há ninguém, tu és o melhor. Muito obrigado, mãe, vou já fazer isso. Outro depoimento de um senhor que diz: eu achava que o mercado negro era um sítio que existia mesmo e ao qual eu queria mesmo ir. Imaginava que era igual ao sítio onde o Indiana Jones, no filme da Arca Perdida, mata a tiro o tipo da espada. Sim. E achei que o mercado negro era um sítio com várias barracas a vender tudo. Uma, por exemplo, com bebés, a outra com bazucas. Bebés, bazucas. Ainda estamos já na letra B, não é? Exato. Quando percebi que não existia um mercado negro, senti-me como o detetive no fim do filme Os Suspeitos do Costume, quando ele deixa cair a chávena do chão. Lembram-se que a chávena do chão percebe-se toda a trama. Mas isto é maravilhoso, de facto. Vamos ao Colombo. Malta, estava a pensar que se dessemos um salto ao mercado negro para chegar a ótimos saldos lá. E no meio de todos estes desabafos há este que é muito fofo, que diz: eu costumava pensar que ter sucesso significava fazer tudo sozinho. Mais tarde percebi que é bom pedir ajuda e confiar noutras pessoas. Ai, que fofura! Ai, que lindo. No entanto, não tem tanto piada como os outros. E já que estamos no Reddit, eu tenho que falar deste desabafo extraído do famoso grupo Am I the Asshole? Serei eu a besta? Porque esta pessoa está esmagada pela culpa. Diz ela, é um senhor que diz: vou a um ginásio pequenino às 4:30 da manhã, uma hora em que não está lá o staff. Não está lá o staff, nem devia estar ninguém no seu pleno juízo. Deixem-me imaginar isto: acordar às 4 da manhã para estar às 4:30 no ginásio. Mas esta pessoa faz isto, diz que para evitar estar lá muita gente. Claro. E faz isto há muito tempo, reparem. Ele diz: faço isto há uns 10 anos antes de ir para o trabalho e nunca tive problemas com ninguém até agora. Vamos então a isto. Há um tipo que tem vindo a esta hora de há uns 8 meses a esta parte, e tudo o que ele faz é entrar no ginásio e ir direto à casa de banho. Uma vez lá dentro, efetua cocó durante uns sólidos 20 a 30 minutos. Espero que sejam sólidos. É terrível quando não são. Efetua cocó durante uns sólidos 20 a 30 minutos e depois vai-se embora. Ok, é um uso razoavelmente peculiar de um ginásio, não é? Se calhar tem um autocolismo estragado em casa, ou então isto para ele é exercício, não é? Já tem que fazer força. É um squat. Pois é. Prosseguindo a narrativa, isto não seria um problema, escreve a pessoa queixosa, se as paredes da casa de banho do ginásio chegassem até ao teto. Não chegam, o que faz com que o cheiro invada todo o ginásio. Sou profissional de saúde e estou habituado a lidar com maus cheiros. Mas isto é... Eu adoro a palavra inglesa que ele escolheu para definir o cheiro, e é pena que não haja uma portuguesa tão boa. Ele diz que o cheiro que o indivíduo deixa às 4:30 da manhã no ginásio é ungodly. Ou seja, é um cheiro que não tem Deus. É quase um pivete herege. Ungodly. Tentei borrifar o ar com desodorizantes, diz esta pessoa, mas tudo o que aquilo faz é fazer com que o ginásio cheire a uma mistura de pinho da montanha com rabo. Ainda bem que alguém toca neste assunto. Eu acho que vamos ter de falar disto. O mercado de ambientadores de casa de banho é enorme. Há muito cheirinho bom, mas sejamos sinceros, há muitos destes ambientadores WC que não resolvem o problema. Sim, senhor, que enchem o ar de aromas florais ou montanhosos, mas não anulam o outro que lá está antes. Alguns são tão fortes que anulam, mas eu diria que há muitos que, em vez de anular, parece que sublinham. Ou seja, quando uma pessoa entra numa casa de banho carregadinha de cheiro a pinheiros, já sabe quem lá esteve antes. Fez muito. Até porque por baixo dos pinheiros está lá o cheiro. Não desapareceu. É como se agora houvesse um marcador fluorescente por cima do cheiro, a dizer: de facto aconteceu, daí o aroma a pinho.
Diz esta pobre pessoa: estou sempre enjoada enquanto faço exercício. Ora, eu nunca quero fazer com que uma pessoa se sinta mal ou que não se sinta bem-vinda a um ginásio, e nem sequer sei se essa pessoa não tem problema de saúde. Então, com a maior delicadeza e educação, pedi há uns dias a este senhor se ele se importava de puxar o autocolismo 1 ou 2 vezes durante a meia hora que passa lá dentro, e não apenas imediatamente antes de sair lá de dentro. O homem nunca mais apareceu. Olha, e agora sinto-me mal porque possivelmente envergonhei-o. Epá, eu veria o copo meio cheio. Estava resolvido. Possivelmente sim. Se eu fosse o outro homem, se alguém me dissesse aquilo, mesmo da maneira mais doce e educada, epá, eu nunca mais tinha lá os pés. Não punha, não é? Mas a grande questão é: desde esse dia, o ginásio cheira mal? Não cheira, pois não? Portanto, então cala-te! Ganharam todos. Ganharam todos. Mas a minha dúvida é: ele sai de casa para ir ao ginásio fazer cocó, ele está a trabalhar, ele não tem casa. Está porque já foi expulso de casa, não é? É isso. Portanto, agora não, o ginásio. Ele tem consciência do cheiro, não é? E não quer empestar a sua própria casa. Sim. Então atravessa qual é o sítio mais próximo aqui? Ele a seguir, área de serviço. E vai por aí fora. Sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão. Há que dizer que Nuno Marco, há 1 minuto, disse: Vasco, vais adorar este título. Vamos conferir. Sou testemunha. Título deste episódio: poucas histórias e as que há não têm grande interesse. Vou-me embora, tchau, até amanhã. Bom, eu gosto deste hoje é um daqueles dias e a atualidade bizarra está meio parada. Onde estão os velhos tempos em que sanitas explodiam quando indivíduos lá sentados deitavam lá para dentro beatas acesas, esquecendo-se que minutos antes tinham borrifado inseticida para dentro da retrete na tentativa de assegurar que uma barata falecesse. É um dos velhos clássicos dessa rubrica. Sim. Uma das primeiras edições. Hoje, histórias francamente pobres, mas que irei tentar vender com um tremendo entusiasmo, criando no ouvinte a ilusão de que está a ouvir formidáveis narrativas, quando na verdade estão muito longe disso. São francamente pobres? Mas eu há pouco tempo dei-te um. Não aproveitaste, meu malandro. Qual? Se calhar tens pouca informação sobre ele. Aquele indivíduo que entra por um desenho adentro num muro. Tenho pouca informação, mas vou investigar. Eu tenho que saber onde é que aquilo aconteceu. Aquilo é lindo. Isso é lindo. Portanto, Marco, mais, o conteúdo é fraquinho, não é? É a forma como vais contar que vai ser incrível. Acho que sim. Vamos a isso então. Não, mas Orgulho Nacional! Orgulho Nacional! O senhor que voou num drone no fim de semana está a ser notícia em todo lado. No final da taça. E atenção, até a cabeça do assassino em série português Diogo Lopes, que está exposta, creio eu, na Faculdade de Medicina, foi ontem referida no Facebook da revista Wired. Nós estamos numa fase em que qualquer coisa que façamos ou que mostremos neste país é recebida com entusiasmo por todo o mundo. Portugal! 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 Diogo Lopes! Diogo Alves. Alves, claro, não é Lopes. Lá está. É impreparação, é isto que me lixa. É falta de profissionalismo. Mas isto é um trabalho de equipe. Vergonha! Vergonha! Diogo Alves. É que eu confundo Lopes com Alves. Como é que tu manchas o facto de termos das melhores cabeças de assassinos de sempre? É verdade, Diogo Alves é uma cabeça que está exposta desde o século XIX num frasco com formol e que já é uma coisa banal nas nossas vidas. Não sei se vocês já tiveram a ocasião de ver de perto a cabeça de Diogo Alves. Não é uma coisa que de facto nunca me aconteceu. Eu já vi Às vezes ao sábado de manhã digo: é hoje que vamos ver a cabeça de espada. Sabe que eles andam com aquele frasco. Mas depois metem-se coisas, não é? Esteve no Museu da Arte Antiga, por exemplo. Eu já vi aquela cabeça em várias posições e sempre que é preciso uma boa cabeça humana cortada é a do Diogo Alves que aparece. E agora aí está ela a ser um fenómeno internacional nas redes sociais. Eu tenho orgulho na cabeça de espada de Diogo Alves. E ontem ao almoço estive a debater com o Vasco a possibilidade de se fazer um filme de terror em que a cabeça do Diogo Alves ganha vida, sai do frasco e rebola ao seu caminho para a liberdade e para cometer novos crimes. Deixa-me ser o Embora protagonista. com a tremenda dificuldade que é para uma cabeça sem corpo cometer crimes. E a facilidade, com uma potencial vítima lhe pode dar um pontapé para longe. Exato. Pum! Mas Centra-me aí o Diogo Alves para a cabeça. Bom, na Austrália aconteceu uma coisa muito gira! Austrália! Um indivíduo da Tasmânia acordou na manhã de domingo a sentir-se estranho, sem perceber o que raio tinha acontecido na noite de sábado. Ele tinha uma ressaca maior que a vida, dizia não ter a certeza do que acontecera na noite anterior. A resposta estava no telemóvel e era a melhor resposta de sempre! Ele tinha uma selfie no telemóvel, que é provavelmente a melhor selfie de sempre da história da humanidade. Não era uma selfie dele, era uma selfie de 2 polícias sorridentes. Os 2 polícias sorridentes que o apanharam na rua e o levaram para a cama.
A selfie é fenomenal porque mostra, em primeiro plano estão os dois agentes a sorrir e lá atrás, na cama, está o sujeito deitado com cara de parvo, tapado com o polegar assim espetado. Esta história não é grande coisa, mas é... Mas isso não é a razão da ressaca. Isso foi porque como é que ele acordou na cama são e salvo. Claro, ele não se lembrava e por isso os polícias deixaram esse miminho no telemóvel. É o novo serviço dos polícias? É, pelo menos de lá naquela zona. A ilha da Tasmânia ou do Rei que o parta. Bom, todos nós ficámos a conhecer o fenómeno dos fidget spinners há semanas, quando Ricardo Araújo Pereira o trouxe a este fórum. Eu juro que não sabia o que era isto antes do Ricardo me ter aberto os olhos para este brinquedo e nessa mesma tarde, provando como Ricardo é um trendsetter. Eu não te admito. O meu filho estava a pedir-me o referido desengarelho. Foi nesse o referido desengarelho. Sim. Hoje, pessoas de todas as idades possuem fidget spinners num fenómeno como já não se via desde os gloriosos tempos do Yo-Yo Russell. Mas a questão é, estaremos a ir longe demais? Eu lanço esta questão à luz da notícia que acabo de ler e que diz que o famoso site de vídeos para adultos Pornhub tem notado uma acentuada subida nas buscas por vídeos pornográficos envolvendo fidget spinners. E querem saber a melhor, quem procura, encontra. Há uma corrente de filmes para adultos em que este brinquedo é usado para diversão. Mas quem é posto onde? Como? Já vou explicar, mas em apenas 10 dias, em 10 dias houve 2,5 milhões de buscas por fidget spinners no Pornhub. Foi a 5ª busca mais popular no Pornhub. Eu lembro de ter lido há uns tempos. É o nome de uma atriz. Fidget spinners, eu gosto de fidget spinner. Não é? A facilidade com que as pessoas olham para uma bexiga nova e dizem: "Sabe lá, sabes como é que isto é bom?" Exato. É no rabo. Não, eles equilibram. Eles equilibram o boneco, o brinquedo em sítios. Eu já vou explicar. Bom, senhoras e senhores, caros ouvintes, eu peço imensa desculpa por esta equipa. Está neste momento o Palmeirão acende um acidente da segunda circular. Isto é bom. Bom, gravem isto e ponham durante a semana a passar isto, faz favor. Sim. Na televisão e tudo. Eu vou explicar como é que um fidget spinner pode ser usado num vídeo. Mas o Ricardo acabou de explicar. Não, mas há concretamente buscas concretas por um vídeo em particular. Qual é que é esse vídeo? Vocês abram aí o Pornhub. Mas antes de mais, eu tenho que dizer, Luísa. foi a 5ª busca mais popular no Luísa, Pornhub. é fácil ter os favoritos. Os teus? Sabem qual é a primeira busca mais popular no Pornhub? É sexo. O que é fenomenal é como se um tipo entrasse no supermercado e perguntasse a um funcionário: "Desculpe, tem produto?" Porquê? Vou aqui ao Pornhub procurar sexo. Mas então fidget spinner está em 5º. Isto cansa-me. É incrível. Ai, desculpa. As pessoas são muito estúpidas. Algumas. Tem produtos. Que maravilha. Bom, não sei se estão interessados em saber o que procuram as pessoas que vão ao Pornhb fazer buscas por fidget por spinners. favor, sim. Mas parece que há um vídeo que tem muito êxito, que envolve uma pessoa que consegue equilibrar um fidget spinner numa nádega desnuda. Estás a ver Eu não sei equilibrar se em entra, sítios. se entra para a categoria de entretenimento para adultos. É só uma senhora a fazer rodar um fidget spinner. Fazem uma busca por fidget spinner hot ass. Acho que Primeira coisa, deixa-me só fazer uma coisa, que é tirar o som. É nome e apelido. É nome e apelido. Oh meu Deus, o que eu já estou a ver. Se estás a ouvir isto. O Vasco está neste momento à procura. O César levantou-se foi ver, só para ver se tecnicamente. Temos uma câmara aqui atrás. Não. Fidget spinner. Desculpa o nome? Hot ass. Hot ass. Espero Tão bem informado que este homem anda em relação a estes Sim, eu conflitos. não vi. Li só uma notícia que dizia que Não viste. Foi um amigo teu, não é? Olha, Está aqui. É isto? é isso. Olha, Isto Está a ser muito útil para os nossos ouvintes. escuro. Isto é rádio da boa. Está giro. Está a andar à roda, está? Está a andar. Tá. Quem é que está a andar à roda? Quem é? Olha. Tá. Nem É um fidget spinner. Pronto. Mas isto não é, isto podia ser, nem há nudez nem nada. Isto podia ser qualquer um de nós. Nada, vê-se apenas um hemisfério rotundo e um fidget spinner lá a andar à roda, sim. Podia ser eu. Sim, mas embora este não tenha cabelos. Vais ter que apresentar as notícias a seguir. Eu não tenho um rabo muito peludo, atenção. O teu ar mais. Cala-te. Agora são as notícias. Não, já agora gostava de esclarecer. Bom. Comercial.